Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, hoje eu vou trazer um personagem bíblico para você que talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Ou se leu a respeito, não olhou ele da forma com que nós vamos abordar essa história hoje. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse personagem um tanto diferente e nada famoso. Mas antes de eu te falar qual vai ser o personagem, por favor, curta esse vídeo, comenta e compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis, porque da mesma forma que essa mensagem pode impactar a sua vida, também pode impactar de outras pessoas. O que nós vamos falar hoje será sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. A leitura é a de Marcos, no capítulo 11, o versículo do 1 ao 7, e fala do burrinho, e ele será o personagem principal dessa história hoje. A leitura é essa. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus montes sobre o animal e Jesus montou nele. Bom, parece ser uma história simples, né? Mas ela tem muito para nos ensinar. Na vida, nós ficamos presos a muitas situações. Ficamos presos a dificuldades financeiras, nós ficamos presos a situações ruins. Sabe quando às vezes você não consegue engolir? Você fica remoendo aquele sentimento que alguém fez algo contra você, amargurado você fica. Sabe quando às vezes você não consegue esquecer uma pessoa, aquela pessoa não sai da sua mente? Pois é, existem inúmeras situações que nos mantêm presos. E o problema de a gente se sentir preso é que nós achamos que aquela prisão faz parte da nossa realidade. É como se a gente começasse a aceitar aquilo ali como sendo normal, sendo uma rotina. E daí a gente começa a se questionar, mas peraí, aquela pessoa que não faz nem metade do que eu faço, a vida dela flui, a vida dela vai pra frente. O cara que recebe menos do que eu já trocou de carro 3 vezes esse ano, e daí a gente fica se perguntando, mas por que comigo isso não acontece? Por que a minha vida tá tão empatada, tá tão amarrada? E o pior é que a consequência disso é você se tornar um inútil, é você se achar um inútil. Porque logo depois desse sentimento você começa a dizer, nossa, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Esse sentimento era exatamente o sentimento desse burrinho. Ele, além de se sentir preso a vida inteira, porque ele nunca foi usado por ninguém, ele nunca foi desamarrado, ele se sentiu inútil, porque afinal de contas, a única serventia de um burrinho é ser montado por alguém. E ele nunca foi montado por ninguém. Então ele era um zero à esquerda, ele realmente era um inútil. E quando a gente está se sentindo dessa forma, inútil, o nosso próximo sentimento é: Deus esqueceu de mim. Deus está cuidando da vida de todo mundo, menos da minha. E eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite. Deus não esqueceu de você. Deus guardou você. O que nos faz guardar algo? Por que você esconde uma coisa? Ou porque você gosta muito daquilo ali, ou porque ela tem um valor especial, então você precisa escondê-la para que ninguém tenha acesso, ou para não acharem, né? Pela lógica, não, eu não quero que ninguém veja, então eu vou esconder. É por esses 2 motivos, ou é para ninguém achar, ou é para proteger algo de muito valor. De qualquer forma, é algo especial que você esconde, não é qualquer coisa. Quanto mais valor você tem,
mais escondido você fica por Deus. Imagina aqui o contexto dessa história. O burrinho vendo todos os outros burrinhos durante a vida dele inteira sendo usado, menos ele. Ele nunca foi. Ele era o inútil, ele estava amarrado. Daí, Jesus viu o burrinho e disse: vou te dar uma missão especial. A única vez em que Israel fez uma festa por causa do nome de Jesus Cristo, a única vez, a única. Não teve outra festa na história de Jesus Cristo na Terra, foi a única. Os protagonistas dessa cena eram dois. O burrinho inútil, esquecido por todos, e o Filho de Deus, Jesus Cristo. Inclusive, esse é um feriado, é o Domingo de Ramos que antecede a Páscoa. Então entendam que o burrinho ele entrou para a história. Até hoje se comemora isso, até hoje se comemora a entrada de Jesus Cristo, montado num burrinho. A comemoração de milhares de anos depois tem como um personagem principal o burrinho e o Filho de Deus montado nele. Mas daí talvez você se pergunte, mas por que aquele burrinho, se tinham tantos burrinhos? O burrinho que Jesus precisava, ele não podia estar cansado e nem estar sendo usado por outras pessoas. Ele precisava de um burrinho preparado, descansado e disponível. Os 3 requisitos principais deste burrinho, supostamente esquecido e inútil. 2 pontos muito importantes dessa história que a gente precisa aprender. Ponto número 1. Jesus ele falou assim, eu vou usá-lo e devolvê-lo para vocês. Quando Deus diz na Bíblia que ele vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos, os teus inimigos precisam estar presentes para verem isso acontecer. O que Jesus fez aqui foi usar o burrinho, ele entra para a história, ele vira famoso, é lembrado até hoje, e depois Jesus devolve o burrinho lá para onde ele estava, lá para o meio dos outros burrinhos daquela população, para que eles pudessem ver a transformação que foi feita na vida desse burrinho. Deus vai te usar. E ele vai permitir que pessoas e situações do seu passado vejam, através da sua vida, a transformação que Deus fez. Para que ele prove que é do jeito dele, na hora dele, e quem faz é ele. Por isso eu te asseguro, você não está esquecido. Você está escondido para ser usado na hora certa, na função que Deus quer te levantar. E o segundo ponto importante que a gente precisa aprender dessa história é: se você ama a Deus e se você quer se sentir livre e não mais preso e inútil como esse burrinho, você precisa estar no lugar certo e se conectar com pessoas certas, que também estão conectadas com Deus, porque Deus usa pessoas para te desamarrar. Observem que Jesus, ele poderia ter ido até o burrinho, desamarrar o burrinho, mas ele não fez isso. Ele mandou 2 discípulos irem e desprendê-lo. Então Deus, ele envia pessoas para desamarrar você também. E para que essas pessoas possam abrir o caminho para que você seja livre. E existe uma grande lição de vida nessa história aqui. Lembre-se que foram pessoas que amarraram esse burrinho. Claro, porque o burro não pode se amarrar sozinho. E também foram pessoas que desamarraram esse burrinho, porque foram os 2 discípulos que foram lá desamarrar. Ou seja, se você pegar raiva de quem te amarrou, de quem te prendeu, se você ficar remoendo esse sentimento, se você ficar amargurado, se você ficar guardando rancor mesmo das pessoas que prejudicaram a sua vida e a sua jornada, esse rancor vai te impedir de se aproximar de pessoas que Deus usaria para te soltar. Existem pessoas que ferem e existem pessoas que curam. O importante é que você não pode desistir de pessoas, porque você não sabe qual delas Deus vai usar
para te desamarrar e para cumprir o propósito dele na sua vida. Essa mensagem de hoje é para te dizer o seguinte: a próxima pessoa que colocar a mão em você vai ser para te desamarrar, vai ser para abrir a sua vida, o seu caminho, e não mais para ficar te prendendo. O que você precisa ter é fé. Você sabe o que é fé? A gente sabe que não existe problema que dure para sempre, não existe tempestade que dure para sempre. Mas a fé ela é extremamente necessária. E essa semana eu fiz essa pergunta no estudo bíblico que a gente está tendo às terças-feiras aqui pessoalmente. E eu perguntei, alguma de vocês já acordou às 5 horas da manhã e fez uma oração para Deus para que o sol nascesse? Não, né? Por que não? Porque você tem certeza que ele vai nascer. É óbvio que ele vai nascer. Isso é fé. Pensamento positivo é torcer por alguma coisa. Isso até é bonitinho. É bom você querer torcer para dar certo. Mas quando você precisa torcer por algo, não é fé. Fé é quando você tem certeza absoluta de que isso já aconteceu. É só esperar a hora certa de Deus. Eu concluo meu vídeo de hoje te dizendo: você precisa ter fé de que Deus já enviou alguém para te desamarrar, para te libertar, para você parar de sentir esse inútil, assim como esse burrinho aqui se sentia. Não crie resistência para as pessoas que Deus está colocando no seu caminho. Não importa o que as pessoas pensam sobre você, não importa o que você pensa sobre si mesmo, o importante é que Deus quer usar você e que Ele vai fazer isso a partir de hoje. Que você tenha uma semana abençoada e que, em nome de Jesus Cristo, Deus abra os seus caminhos a partir de hoje. Grande beijo.